Ela aparece vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher misteriosa do Apocalipse? O que ela tem a ver com a igreja, com Israel e com o nosso tempo? Descubra agora a impressionante revelação da mulher vestida de sol e o que ela tem a ensinar para a sua vida. Antes, te convido a se inscrever no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam receber mensagens edificantes como essa, aqui onde as histórias bíblicas ganham vida. Vamos à nossa introdução. Entre as imagens mais marcantes do livro de Apocalipse está a da mulher vestida de sol, apresentada no capítulo 12. Essa mulher misteriosa, cercada de glória celestial, aparece num cenário de guerra espiritual, trazendo à luz um filho e enfrentando a fúria de um dragão. Muitos já tentaram identificar quem ela representa. Seria Maria, mãe de Jesus? Seria Israel? Ou a igreja? Cada detalhe dessa figura simbólica revela verdades profundas sobre o plano de Deus e o papel do seu povo na história da salvação. Mais do que uma figura profética, essa mulher é também uma representação viva da fé que resiste às trevas, da vida gerada em meio à dor e da vitória sobre o inimigo pela obediência e pelo testemunho. Ela reflete o chamado de cada cristão fiel: viver revestido da luz de Deus, firmar os pés sobre a eternidade e reinar com autoridade espiritual, mesmo diante das investidas malignas. Neste vídeo, vamos caminhar capítulo por capítulo pela narrativa da mulher vestida de sol, desvendando seu simbolismo e extraindo lições poderosas para a nossa caminhada cristã. Você vai entender como essa mulher representa Israel, a igreja, e também cada um de nós, quando nos posicionamos como luz no meio das trevas. Ao final, você será encorajado a viver com mais propósito, fé e resistência espiritual. A mulher vestida de glória. No início de Apocalipse 12, o apóstolo João contempla um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa não é uma visão comum. É um cenário de majestade, luz e simbolismo espiritual profundo. A descrição da mulher fala de autoridade, pureza e conexão celestial. A luz que a reveste representa a glória de Deus. A lua sob os pés sugere domínio sobre os ciclos terrenos, e a coroa de 12 estrelas alude à totalidade do povo de Deus, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Historicamente, muitos estudiosos interpretam essa mulher como sendo Israel, o povo que gerou o Messias. Outros veem nela a Virgem Maria, por ter sido a mãe física de Jesus. Já outros a reconhecem como um símbolo da igreja, a noiva de Cristo, que cumpre o chamado de gerar filhos espirituais para Deus em meio à perseguição. Mas, independentemente da posição teológica, há um consenso. Essa mulher representa um povo fiel que está conectado diretamente com os propósitos divinos e que resplandece com a luz do Altíssimo. Essa imagem nos ensina sobre nossa identidade espiritual. Em Cristo, também somos chamados a estar vestidos de glória, não uma glória humana, mas a presença e a justiça de Deus que nos reveste como um sol brilhante. A mulher do Apocalipse nos convida a lembrar que, mesmo em tempos de guerra espiritual, o povo de Deus está vestido da luz eterna, caminhando com dignidade e autoridade. A lua debaixo dos pés simboliza o domínio sobre as instabilidades. A lua, sempre em fase, representa aquilo que muda, que oscila. Ao mostrar essa mulher com a lua debaixo dos pés, a Bíblia nos revela que quem está em Cristo vence as inconstâncias e vive acima das circunstâncias. Mesmo que o mundo mude, nossa fé deve permanecer firme, alicerçada na rocha que é Jesus. A coroa de 12 estrelas revela realeza e vitória. 12 é o número da plenitude divina na organização do povo de Deus. Essa coroa mostra que essa mulher reina, mesmo sofrendo ataques.
Deus nos chama para reinar em vida. Romanos 5, versículo 17. Mesmo diante de lutas, dores e ameaças. Somos chamados a ser cabeça e não cauda, luz e não trevas, firmes diante do inimigo. Essa mulher está prestes a dar à luz. O nascimento fala de promessa, geração, cumprimento profético. Toda mulher que serve a Deus carrega dentro de si uma semente espiritual. Pode ser um ministério, uma palavra, um filho, uma missão. Mas a dor do parto é real. A glória que a veste não a isenta da luta, pelo contrário, a posiciona na linha de frente da guerra espiritual. Mesmo sendo gloriosa, essa mulher não está isenta da perseguição. O próprio texto nos mostrará que o dragão, símbolo de Satanás, espera para devorar seu filho assim que nascer. Isso nos lembra que quanto mais nos alinhamos ao propósito de Deus, mais seremos alvos das investidas do inimigo. Mas também nos lembra que Deus cuida de quem está gerando promessas em sua presença. No final, a mulher não é vencida. A luz que a reveste não se apaga. Sua missão não é interrompida. O plano de Deus continua, mesmo diante da fúria do dragão. E essa é uma verdade que deve nos fortalecer. Se estivermos vestidos da luz de Cristo, nenhuma trevas poderá nos consumir. O filho que nasce para reinar. A narrativa de Apocalipse 12 segue com um elemento dramático e espiritual profundo. A mulher grávida, prestes a dar à luz, está sendo ameaçada por um grande dragão vermelho. Essa criatura, com 7 cabeças e 10 chifres, é um símbolo claro de Satanás, descrito aqui como o inimigo feroz que tenta impedir o cumprimento do plano de Deus. A mulher grita com dores de parto, e o dragão está diante dela, esperando para devorar o filho que vai nascer. Trata-se de uma cena de angústia, mas também de esperança. O filho dessa mulher é descrito como um menino que há de reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse 12, versículo 5. A profecia aponta diretamente para Jesus, o Messias, o rei prometido que venceria o mal e governaria com justiça. Assim, o nascimento desse filho não é apenas literal, mas também representa a manifestação do plano redentor de Deus na história humana. Mesmo que Satanás tente impedir, aquilo que Deus gera não pode ser destruído. O dragão tenta impedir o nascimento porque sabe o poder que esse filho carrega. Ele representa a ameaça, a tirania das trevas. Em outras palavras, sempre que uma promessa de Deus está prestes a nascer, o inimigo tenta matar, atrasar ou distorcer o que está para ser revelado. Essa é uma realidade também em nossas vidas. Antes de grandes vitórias, geralmente enfrentamos grandes lutas. Mas o texto nos traz consolo. O filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, versículo 5. O plano maligno falha. O propósito divino é protegido. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e hoje reina ao lado do Pai. Em um sentido espiritual, isso também se aplica a tudo o que Deus nos confia. Se for gerado na presença dele, será guardado e cumprido a despeito das batalhas ao redor. A mulher então foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus. O deserto na Bíblia simboliza prova, mas também proteção. Deus não impede a fuga, mas ele providencia o abrigo. Às vezes, Deus nos esconde no deserto para preservar o que estamos gerando. Pode parecer solidão, mas é cuidado. Pode parecer afastamento, mas é estratégia divina. Essa parte da visão também revela que a mulher não está desamparada. Ainda que haja perseguição, Deus sempre tem um plano de escape. Isso é muito significativo para todos que enfrentam pressões espirituais. Mesmo quando estamos encurralados, o Senhor prepara um lugar de refúgio. Ele nos sustenta no tempo certo e com os recursos exatos para que possamos continuar. O nascimento do filho mostra que as promessas de Deus não abortam, mesmo sob ataque. Tudo o que ele determinou se cumprirá. A mulher representa o povo fiel que gera, com dor, o cumprimento da palavra. Já o dragão simboliza tudo aquilo que tenta paralisar a obra divina. Mas, no fim,
O plano de Deus triunfa. Esse capítulo da visão nos ensina que o nascimento do propósito nunca será fácil. Sempre haverá oposição. Mas quando Deus está no centro, nenhum inimigo poderá impedir o cumprimento da missão. O Filho nasceu, foi levado para o trono e reinará. Essa é a segurança do povo de Deus. O que nasce de Deus vence o mundo. Guerra nos céus, vitória da luz. Logo após a visão do nascimento do filho e da fuga da mulher, Apocalipse 12, nos transporta para uma guerra invisível, porém decisiva. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão. E também pelejava o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 7. Essa batalha celestial é uma revelação da dimensão espiritual das lutas que também ocorrem aqui na Terra. Trata-se de um confronto entre o reino da luz e o reino das trevas. Miguel, o arcanjo guerreiro, aparece como defensor do povo de Deus. Ele não luta sozinho, mas com um exército celestial. Do outro lado está o dragão Satanás com seus anjos caídos. A guerra não é apenas simbólica, ela expressa a realidade da oposição entre o bem e o mal, entre os anjos de Deus e os espíritos malignos. É importante lembrar, toda vitória visível começa com uma guerra invisível. No entanto, o desfecho da batalha é surpreendente. O dragão foi derrotado e já não houve lugar para ele no céu. A antiga serpente, o acusador dos irmãos, foi lançado à terra, vencido pelo poder de Deus. Essa vitória não foi resultado apenas da força dos anjos, mas da autoridade que procede do próprio trono celestial. Essa expulsão é uma representação da vitória definitiva de Cristo sobre Satanás, conquistada na cruz e validada na ressurreição. Em seguida, uma voz poderosa ecoa nos céus. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Apocalipse 12, versículo 10. É a proclamação de que o reino de Deus avançou. Mesmo diante de perseguições e batalhas, a glória do Senhor prevalece. Essa voz também declara que os fiéis venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aqui está o segredo da vitória cristã. A guerra espiritual continua sendo uma realidade. O inimigo foi lançado à terra e persegue os que guardam os mandamentos de Deus. Mas ele já está derrotado. A estratégia do povo de Deus é permanecer firmes no sangue de Jesus e manter um testemunho vivo, fiel, verdadeiro. O diabo não resiste a um coração limpo, a uma fé firme e a uma palavra que glorifica o Senhor em meio às dores. A vitória de Miguel e dos anjos reforça que não lutamos sozinhos. Há batalhas que não conseguimos ver, mas que já estão sendo vencidas nas regiões celestiais por ordem do nosso Deus. Quando oramos, quando adoramos, quando permanecemos fiéis, anjos são liberados para guerrear ao nosso favor. O povo de Deus nunca está desprotegido. O céu luta conosco. A mulher perseguida representa todos que se mantêm fiéis ao Senhor, mesmo sob ameaça. Mas a vitória nos céus garante proteção na terra. Deus nunca abandona aqueles que geram promessas e caminham com Ele. O inimigo pode rugir, mas não pode vencer aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Portanto, esse capítulo da visão é um grito de esperança. A guerra pode ser intensa, mas a vitória já foi decretada no céu. Satanás foi vencido, o Filho reina, e o povo de Deus está debaixo de proteção celestial. Caminhe com fé, porque o céu luta por você. A fúria do dragão e o refúgio de Deus. Depois de ser lançado à terra, o dragão, furioso, direciona sua ira à mulher que dera à luz, o menino Apocalipse 12, versículo 13. Essa mulher representa ao mesmo tempo o povo de Israel e a igreja fiel que participa do plano redentor de Deus. Percebendo que foi derrotado nos céus, Satanás passa a tentar destruir na terra aquilo que Deus está edificando. É um ataque direto contra os que geram e sustentam os propósitos divinos. Contudo, a narrativa nos mostra algo maravilhoso.
Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12, versículo 14. As asas simbolizam livramento sobrenatural. Deus intervém com poder para proteger os seus. Mesmo em tempos de grande perseguição, ele prepara um esconderijo seguro. O deserto, mais uma vez, ressurge como símbolo de proteção e provisão. Embora seja um lugar de escassez aparente, ali a mulher é sustentada. Deus não apenas a livra, mas a alimenta e fortalece. Essa é uma mensagem poderosa. Quando a terra se torna um campo de guerra, o deserto vira campo de milagres. Deus é especialista em transformar lugares áridos em cenários de graça. O dragão, em sua fúria, lança de sua boca um rio para tentar afogar a mulher. É uma tentativa desesperada de destruir o plano de Deus. Esse rio pode simbolizar calúnias, perseguições, armadilhas espirituais. Mas a criação também se levanta em favor dos fiéis. A terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio. O próprio ambiente, comandado por Deus, coopera com os que o temem. Essa parte da visão revela que a proteção de Deus é completa. Ele usa o céu, o deserto e até a terra para preservar aqueles que fazem parte de sua história. Não há ataque que surpreenda o Senhor. Ele já preparou a rota de fuga, o sustento no caminho e o livramento no tempo certo. Nada pega Deus de surpresa. A mulher não apenas sobrevive, ela prospera no deserto. Mesmo sob ataque constante, ela permanece de pé, porque foi socorrida pelo alto. Isso nos ensina que o propósito de Deus não é apenas proteger, mas fortalecer no meio da guerra. Deus não nos livra para nos esconder, mas para nos preparar para reinar com Cristo. No fim, o dragão, irado, vai fazer guerra contra os restantes da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. Isso mostra que a perseguição continua, mas também revela que o povo fiel permanece. Ainda existem aqueles que guardam a verdade, mesmo em tempos difíceis. Este capítulo nos lembra que a fúria do inimigo é real, mas o refúgio de Deus é maior. Quando as águas se levantam, o Senhor envia asas. Quando o deserto chega, ele envia maná. Quando o inimigo ruge, o céu age. Em todo tempo, Deus protege aqueles que geram promessas e confiam nele, a descendência vitoriosa e o triunfo final. O capítulo termina com uma declaração poderosa e desafiadora. O dragão, frustrado por não conseguir atingir a mulher, volta-se para fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. Aqui está a revelação clara de que todo cristão fiel é parte dessa descendência e, portanto, alvo da fúria do inimigo, mas também herdeiro da promessa de vitória. Essa descendência representa todos os que nasceram espiritualmente do plano redentor de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça, regenerados pelo sangue de Jesus e que vivem conforme a palavra. Não são apenas religiosos ou participantes de uma instituição. São aqueles cuja fé tem frutos, cujos passos são guiados por obediência e cujo testemunho reflete o amor e a autoridade de Cristo. O dragão sabe que não pode vencer o cordeiro, então tenta atingir aqueles que pertencem a ele. Mas essa perseguição é, ao mesmo tempo, uma confirmação. Se o inimigo nos ataca, é porque carregamos algo precioso de Deus. O diabo não perde tempo com quem está fora do propósito. Seu foco são os que carregam promessas e caminham com fidelidade. No entanto, mesmo com toda a sua fúria, o dragão não consegue anular o plano divino. A mulher foi protegida, o filho foi arrebatado, e a descendência está de pé. Isso significa que os propósitos de Deus não são frustrados pela oposição, mas confirmados por ela. Quanto mais o inimigo tenta calar a voz dos fiéis, mais ela se fortalece. A fidelidade da descendência está baseada em 2 pilares: guardar os mandamentos e manter o testemunho de Jesus.
Não basta crer de maneira abstrata. É preciso viver a fé na prática e declarar com ousadia quem é Cristo. Essa é a arma do povo de Deus, a obediência e a proclamação. E com essas armas, vencemos. Ao final da visão, vemos o dragão à beira do mar, uma imagem simbólica de novos ataques que ainda surgirão. Mas mesmo diante dessa ameaça, há uma certeza inabalável. O Cordeiro reina e sua descendência permanece. O povo de Deus pode ser atacado, mas não será destruído. Pode ser perseguido, mas não será vencido. A mulher vestida de sol, o filho varão e a descendência fiel formam uma cadeia profética e espiritual que não pode ser quebrada. Através de cada geração, Deus tem preservado aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A guerra continua, mas a vitória é garantida. Esse capítulo é um chamado à perseverança. Não estamos sozinhos na batalha. Somos parte da descendência que venceu pelo sangue do Cordeiro e que continua vencendo pela palavra do seu testemunho. Permaneça fiel. Você é herdeiro da promessa e portador da vitória. Vejamos as lições de vida cristã com base na mulher vestida de sol. Primeiro, a promessa de Deus sempre triunfa. A mulher grávida representa o cumprimento do plano divino. Mesmo quando há dor e perseguição, o propósito de Deus prevalece. A fidelidade do Senhor é maior que qualquer ameaça do inimigo. Segundo, Satanás não pode impedir o nascimento do plano de Deus. O dragão aguardava para devorar o menino, mas Deus o arrebatou para si. Isso nos mostra que, mesmo cercados por perigos, o Senhor guarda aqueles que são instrumentos em suas mãos. Terceiro, a guerra espiritual é real, mas já foi vencida nos céus. Miguel e seus anjos venceram o dragão. Isso nos dá confiança. A batalha invisível existe, mas Cristo já nos deu vitória. Podemos resistir ao mal com autoridade. Quarto, Deus cuida dos seus no deserto. A mulher fugiu para o deserto, mas ali foi sustentada. Mesmo nos tempos mais difíceis, há provisão e proteção. O lugar de prova pode se tornar o lugar de milagre. Quinto, o testemunho de Jesus é nossa arma. Os que vencem o dragão o fazem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nossa vida de fé, proclamada com coragem, tem poder contra as trevas. Sexto, a obediência aos mandamentos é a marca da verdadeira descendência. Os que pertencem à mulher, a descendência, são reconhecidos por viverem segundo a vontade de Deus. Não é apenas crer, é viver a palavra com integridade. Sétimo, a fúria do inimigo revela o valor do que carregamos. Se o inimigo te persegue, é porque há algo de Deus em você. Não desanime com os ataques. Eles são sinais de que você está no caminho certo. 8. O plano de Deus se cumpre, geração após geração. Do filho arrebatado à descendência fiel, Deus continua a levantar um povo para si. Se você está em Cristo, é parte dessa descendência vitoriosa. Concluindo, uma mulher, um filho, uma igreja fiel. A visão da mulher vestida de sol, descrita em Apocalipse 12, é uma das mais ricas e simbólicas do livro. Ela nos apresenta uma mulher gloriosa, um filho prometido, um inimigo furioso e um povo fiel. Essa mulher representa não apenas Israel, mas também a igreja que coopera com o plano eterno de Deus, uma comunidade que sofre, resiste, gera frutos e permanece fiel mesmo em tempos de guerra espiritual intensa. Ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Sua imagem nos remete à glória, à autoridade espiritual e à conexão com o plano celestial. Mas, ao mesmo tempo, ela está em dores de parto, gerando, gemendo e lutando para trazer à luz aquilo que Deus plantou em seu ventre. Isso é símbolo de que os propósitos do céu são manifestos na terra através de sofrimento e perseverança. O dragão, símbolo claro de Satanás, tenta impedir o cumprimento desse plano. Mas o céu se move. Miguel e seus anjos lutam,
e o inimigo é lançado à terra. A guerra espiritual acontece em várias dimensões, mas é o povo de Deus que a enfrenta com fé e testemunho. A mulher é protegida, o filho é arrebatado e os remanescentes seguem firmes, guardando os mandamentos e mantendo o testemunho de Jesus. Ao olhar para essa mulher, vemos refletida a trajetória da igreja, da aliança e de cada cristão fiel. Todos que decidem gerar a vontade de Deus enfrentarão oposição, mas também experimentarão livramento. O deserto pode parecer solitário, mas é lá que o céu envia asas de águia e provisão diária. A mulher vestida de sol é um chamado à vigilância, resistência e esperança. Um lembrete de que Deus vela por seus filhos, mesmo quando o mundo parece desmoronar. E que o dragão pode até rugir, mas a vitória já está decretada. A mulher não é destruída, o filho não é tocado, e a descendência permanece. Portanto, permaneça firme. Não tema os rugidos. Você é parte de uma história que começou no céu e terminará com a vitória do Cordeiro e da sua noiva. A mulher vestida de sol é a prova viva de que o plano de Deus não pode ser frustrado. Oração final. Guarda-nos, ó Deus. Na guerra e na glória, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos rendemos diante de Ti com reverência e temor, ao contemplar a grandeza da Tua palavra revelada em Apocalipse 12. Tu és o Deus que veste a Tua igreja de glória, mesmo em tempos de guerra. Tu és o Senhor que nos cobre com o sol da justiça, nos sustenta no deserto e nos faz vencer pela fé. Pai, hoje queremos ser como a mulher vestida de sol, cheios da Tua luz, gerando o Teu propósito em meio à dor, confiantes de que o Filho nasceu, venceu e está entronizado ao Teu lado. Que também nós possamos ser instrumentos da Tua vontade, mesmo quando isso nos custa lágrimas e luta. Dá-nos forças para suportar os ataques do inimigo. Ensina-nos a discernir a guerra invisível que nos cerca. Que possamos lutar como Miguel e seus anjos, não com armas humanas, mas com oração, santidade, verdade e obediência. Que o sangue do Cordeiro cubra nossa mente, nosso coração e nossos lares. Que nenhum plano das trevas tenha êxito sobre nós. Senhor, sustenta-nos quando estivermos no deserto. Tu és o Deus que dá asas à mulher perseguida. Tu és aquele que abre a terra para nos proteger. Tu preparas o lugar de refúgio antes mesmo que o ataque chegue. Que nossa fé não desfaleça enquanto estivermos sendo moldados no silêncio da provação. Guardamos os Teus mandamentos, Senhor, não por imposição, mas por amor. E queremos manter firme o nosso testemunho de Jesus, ainda que isso nos custe a aprovação do mundo. Que sejamos reconhecidos no céu como parte da descendência fiel, aqueles que permanecem de pé quando o dragão ruge. Te louvamos, Deus eterno, porque Tua palavra nos mostra que, apesar de toda a fúria do inimigo, o Teu plano triunfa. O filho foi entronizado, a mulher foi protegida, a descendência permanece, e a vitória é certa. Concede-nos, Senhor, ousadia para não retroceder. Dá-nos visão espiritual para discernir os tempos. Veste-nos de luz. Fortalece-nos com o Teu Espírito e guarda-nos em Ti até que a história se consuma e o Cordeiro reine para sempre. Em nome de Jesus, o Filho varão, o Rei vitorioso, nós oramos. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça